Pessoal, bom dia. Vou dar continuidade ao conteúdo e hoje nós vamos falar de função logarítmica, ok? A gente já viu na aula passada a função exponencial e hoje nós vamos falar de função logarítmica, ok? Então, a gente vai falar de função logarítmica. O que seria, né, essa função logarítmica, né? Primeiro nós vamos definir, certo? Nós vamos falar o que é um logaritmo, beleza? Então, ó, o que seria um logaritmo? Ó? Considere aqui um número A, né? Então, vou colocar aqui uma definição, ok? Considere aqui primeiro o número A positivo, ok? A positivo. E B também, um número positivo com B diferente de 1, ok? E B diferente de 1. Tranquilo? E claro, eu vou pegar também, né, um N, certo? Pertencente aqui, posso pegar MN como sendo números reais, ok? Vou pegar aqui, só que eu vou deixar para pegar depois quando eu falar das propriedades, beleza? Então, ó, considere inicialmente só esses casos aqui, ó. Um A positivo, beleza? E um B também positivo e diferente de 1. Tranquilo? Então eu vou definir assim, ó, o log, né, de A na base B, certo? Isso é igual a um número X, certo? O que é isso, ó? Onde eu vou ter, ó, um A, esse aqui eu vou chamar de logaritmando, então meu A é o logaritmando, ok? O meu B, minha base, ok? E meu x vai ser o que eu vou chamar de logarítmico, ok? Então, o meu x é o que eu vou chamar de logaritmo. Certo? Ou seja, ó, então eu tenho o logaritmo de A, ou seja, o log de A na base B é igual a um x. O que significa isso? Isso só é verdade se somente se, né? Eu já expliquei o que é isso aqui para vocês, né? Ou seja, vale a ida e vale a volta. Se somente se, né? Esse camarada aqui, ou seja, a sua base, elevado a x foi igual a A. Ou seja, B elevado a x igual a A. Ok? Isso só é verdade se isso aqui acontece. Então, quando eu falar para vocês, ó, o log de A na base B é igual a um x. Ok? Isso só é verdade se somente se B elevado a x for igual a A. Tranquilo? Então, só falando, né? Esse B aqui tá como um índice aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá como um índice, ok? Esse A aqui não é elevado aqui, ok? É só separei aqui para ter um espaço bacana. Tranquilo? Então, ó, a gente lê, ó. O log de A na base B é igual a um x, certo? Igual a um número qualquer. Então, significa o quê? Que B elevado a x é igual a A. Beleza? Aí você fala, Farley, por que esse B aqui tem que ser positivo, certo? Por que esse B não pode ser 1? Cai justamente nisso aqui, ó. Porque se você pegar um B negativo, cai naquele exemplo que eu expliquei para vocês, ó. Vocês teriam assim, ó, menos B elevado a x, tá vendo? E não faz sentido você ter o número negativo elevado a x, ok? Que foi o caso que eu expliquei para vocês de função exponencial, quando eu expliquei lá o A, né? Aquele A lá da base. Então não faz sentido essa base aqui, né, ser negativa, tranquilo? Agora, ó, por que não pode ser 1, né? Por que a gente define também como diferente de 1? Porque se a minha base for 1, ou seja, eu vou ter 1 elevado a x, né, é igual a A, ou seja, esse A meu aqui, ó, vai ser sempre 1. Então, se a minha base for 1, certo? Se a minha base for 1, consequentemente, esse logaritmo aqui, esse logaritmando aqui também vai ser 1. Então, não faz sentido. Então, toda vez que eu for falar de logaritmo, se a base for 1, isso aqui obrigatoriamente tem que ser 1. Ok? Então, não faz sentido. Então, por isso que a gente define, ó, logaritmo de A na base B é igual a x. Beleza? Então, ó, o A é o logaritmando, o B, minha base, e x é meu logaritmo, ok? Então, vou passar um exemplo para vocês, ó.
Então eu vou passar um exemplo, né? Vou deixar a definição dele aqui, ó. Deixar a definição, ó. O log de A na base B é igual a x, né? Isso só é válido, certo? Se somente se B elevado a x for igual a A. Tranquilo? Então isso só é válido se isso aí acontecer. Tranquilo? Então, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um exemplo, ó. Um exemplo, né? Então, log, certo? De 3 na base 9, certo? É igual a x. Ok? Então, ó, log de 3 na base 9 é igual a x. O que eu tenho que fazer? Ó? Isso só é válido se somente se 9 elevado a x for igual a 3. Ok? Então cai naquela equação exponencial que a gente viu, ó, que eu expliquei para vocês. Ó. O que significa 9, né? Então eu tenho que deixar na mesma base. Ó. Tem que deixar na mesma base. Então eu posso transformar esse 9 aqui, ó, certo? Em 3 ao quadrado. Ó. Então fica, ó, 3 ao quadrado elevado a x é igual a 3. Ok? Propriedade de potenciação. Ó. Esse 2 aqui pode vir multiplicando. Então fica, ó, 3 elevado a 2x é igual a 3. E qual que é o expoente desse 3 aqui? O expoente dele é 1, porque não aparece. Então, ó, se as bases são iguais, ó, então os expoentes têm que ser iguais. Então significa que 2x tem que ser igual a 1. E daqui você tira que x é igual a meio. Beleza? Então aqui é um exemplo de logaritmo, ok? Ou seja, ó, o log de 3 na base 9 dá quanto? Meio. Vocês podem até jogar na calculadora, se vocês quiserem. Só que na calculadora suas, pode ser que tenha aí só base E ou base 10. Que é o que eu vou explicar depois das propriedades disso aqui, ok? Como que você faz para encontrar esse logaritmo, ok? Então esse é o exemplo. Eu vou passar outro aqui para vocês, ó. Outro exemplo, ó. O log, né, de 49 na base 7, ok? Log de 49 na base 7 é igual a x. O que isso significa? Ó? Que 7 elevado a x, então, se somente se, 7 elevado a x é igual a 49, ok? Ou seja, o que é 49? É 7 ao quadrado. Ó. Então, 7 elevado a x é igual a 7 ao quadrado. Beleza? Então, ó, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, significa que x é igual a 2. Pronto. Beleza? Então, passei um exemplo para vocês de logaritmo. Ok? Agora a gente vai para as consequências da definição. Ó. Beleza? As consequências da definição. O que seria isso, né? Então, tá aqui a definição. Eu não vou apagar essa definição e vou colocar aqui como consequências dela, ok? Então, ó, vou colocar aqui as consequências da DF, ok? Consequências da definição. Então, vou a primeira. Ó. É claro que eu estou considerando ó, o A sempre positivo, o B positivo e diferente de 1, certo? Então eu vou ter isso, ó. O log de A na base B é igual a x. Isso só é verdade se somente se, né? O meu B elevado a x, ok? B elevado a x foi igual a A. Tranquilo? Então, ó, qual que é a primeira? Ó? A primeira me diz o seguinte, ó, que o log de 1 na base B, isso é igual a 0. Né? Ou seja, significa, ó, isso é verdade se somente se B elevado a 0 foi igual a 1. E de fato, todo número levantado a 0 é 1, ok? É claro que B aqui já é diferente de 0, né? Porque a definição de B lá, ó, B tem que ser positivo e diferente de 1. Então, B elevado a 0 por definição é 1. Tranquilo? Então, quando você tiver o log de 1, quando aparecer para você, log de 1, quanto que é log de 1 na base B? Você vai falar 0. Tranquilo? A segunda, ó,
o log de B na base B, isso é igual a 1. Ok? Porque isso só é verdade se somente se B elevado a 1 for igual a B. E de fato, B elevado a 1 é igual a B. Ok? Então pronto. A terceira, né? A terceira. Se você tiver, ó, um log, o log de B elevado a N, certo? B elevado a N, tranquilo? Na base B, isso é quanto, né? Isso dá quanto? Log de B, né? B elevado a N na base B, isso dá só o N, ó. Isso é igual a N. Certo? Aí você fala, mas não teria que ser igual a X, Farley? Você falou? Não teria que ser igual a X? Esse X aqui significou qual é o valor. Ok? Então, isso é verdade, ó. Por quê, né? Então, se você for resolver lá, né? Se você for resolver lá, se você colocar X aqui, né? Então, B elevado a X é igual a B elevado a N, né? Então, ficaria assim. Só que, se as bases são iguais, então os expoentes são iguais. Ou seja, X seria igual a N do mesmo jeito. Ok? Então, né? Então, aqui daria N de qualquer jeito. Ok? Então, log de B elevado a N na base B é igual a N. Ou seja, sobra só o expoente. Tranquilo? Eu vou passar um exemplo de cada um desses, tá? Depois. Vou passar todas as consequências aqui da definição. Beleza? Aí a outra, né? Vou passar a outra aqui. A quarta, ó. Vou passar uma quarta aqui. Então, ó, essa quarta me diz assim, ó. B elevado, ó, ao log de B, né? Ou de B, né? De M na base B. Isso é igual, ó, a M. O que significa isso, ó? O log de M na base B, certo? É quem? Como que eu faço? Só esse termo aqui, ó. Só esse termo aqui. Certo? Então, o que acontece, ó? Se eu chamo esse termo aqui, né? Se esse log aqui para mim é x, então, ó. O log de M na base B é igual a um x. Certo? O que isso significa? Ó? Que B elevado a x é igual a M. Certo? Ora, mas isso aqui, ó, não é x? Então eu venho e coloco aqui, ó. B elevado a x é igual a M. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa disso, ó. Então, o que eu posso falar, ó? Que o log, né, B elevado ao log de M na base B é igual a M. Ou seja, quando você tiver, né, uma base, né, e elevar ao log dessa mesma base, isso só dá o quê? Sobra o logaritmando, ou seja, sobra só M. Tranquilo? Então essa aqui é uma consequência da definição também. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou ter, ó? Uma outra aqui, né? A quinta, eu vou chamar da quinta aqui, o log, né, de A na base 10, ok? Isso aqui ser igual, certo? Simplesmente eu vou falar assim, ó, log de A. Por quê, ó? É praticamente uma consequência da definição. Por quê, ó? Quando o logaritmo, a base é 10, já fica subentendido, ó. É simplesmente o log de A. Ou seja, a gente já omite esse 10 aqui, ó. Quando for exclusivamente 10, quando a gente estiver trabalhando com logaritmo na base 10, certo? A gente vai escrever simplesmente log de A. Ok? Que é o que a gente vai chamar, né? Que é o que a gente vai fazer, é omitir essa base aqui quando ela for exclusivamente 10. Ok? Quando não for 10, nós vamos escrever a base. Mas quando não vier essa base aqui, ó, já vai ficar subentendido que é a base 10. Tranquilo? Aí a outra, ó, que eu vou colocar para vocês, né? A outra seria essa aqui, ó. Quando a base for 10, vai vir só log.
ok? Agora, quando a base for E, né? Vou colocar aqui, quando a base for E, nós vamos chamar de LN, ok? Então aqui seria uma sexta, ó. Então, ó, o log de A na base E, tá vendo? O E lá é o que a gente viu da exponencial, ok? Que a gente estava vendo lá, ó, do número de Euler, tranquilo? Quando a base for E, que é o número de Euler, que é aproximadamente 2,71, nós vamos chamar o que? De LN. Então isso aqui a gente vai chamar, ó, de LN de A. Tranquilo? Ah, Fábio, mas por que LN? LN é o que a gente chama de logaritmo natural, né? Logaritmo neperiano, que é de John Napier, né? Então ele estudou muito sobre logaritmo, né? E consequentemente estabeleceu uma nomenclatura para isso. Ok? Então, ó, quando a nossa base for E, nós vamos dar um nome para ele que é LN. Ok? Quando a nossa base for 10, a gente vai chamar só log de A. Beleza? E quando não for, né? Quando vier só assim, ó, o log de 3 na base 5. Então, nós vamos falar log de 3 na base 5. Beleza? Então, isso aqui seria igual a um x, né? Beleza? Então, ó, log de 3 na base 5. Isso seria igual a um x. Tranquilo? Agora, se aqui for 10, ou seja, o log de 3. Ok? Então, ó, quando não aparecer nada aqui, já fica subentendido que a base é 10. Tranquilo? Quando vier um E aqui, que é o número de Euler, já vai ficar subentendido que é LN. Tranquilo? Então agora nós vamos para os exemplos, né, que eu falei. Então exemplo primeiro, ó. Então, para o primeiro, né, coloquei assim, ó. Então, o log de 3, né, ou de 1, né, na base 5, isso é quanto? 0. Por quê? Porque 5 elevado a 0 dá 1. Ok? A segunda, ó, é o log de 15 na base 15. Ok? Quanto que dá isso? 1. Ok? Por quê? 15 elevado a 1 é igual a 15. Beleza? A terceira, ó. A terceira é o log, certo? De 9 na base 3. O log de 9 na base 3. O que que é isso, ó? O que que é 9? Não é 3 ao quadrado? Então se aplica a terceira propriedade, a terceira consequência aí, ó. Isso é igual ao log de 3 ao quadrado na base 3. Então, ó, se você tem, olha a consequência 3 aí, ó. N tá fazendo papel de 2 aqui, ó. Tá vendo? E a minha base aí, que é 3, que é B, então é 3. Então isso aqui dá quanto? 2. Ok? Então o log de 3 ao quadrado na base 3 dá 2. Se você quer conferir, basta pegar, ó. 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Tranquilo? A quarta. A quarta seria, ó, 5 elevado ao log de 10 na base 5, isso é igual a quanto? Ó? A 10. Ou seja, o log de 10 na base 5, né? Ou seja, 5 elevado ao log de 10 na base 5, isso é igual a 10. É a mesma coisa que está aí, ó, no exemplo 4, tá ok? Então, no exemplo 4. Agora eu vou para o 5, né? O 5 eu coloquei assim, ó. O log de 3 na base 10. Quando a base é 10, o que que isso implica? Ó? É simplesmente o log de 3. Ok? Quando a base for 10, né? É simplesmente log de 3. Ok? Agora um 6 aí, ó. Né? Um 6. Quando a base for E, então quando eu colocar assim, ó, o log, né, de 15 na base E, ok? Isso é igual ao quê? É simplesmente, eu vou chamar, ó, de LN de 15. Ok? Quando o quê? Quando a minha base for E, eu vou chamar de LN. Tranquilo?
Então aqui a gente tem os exemplos da consequência da definição. Agora eu vou passar umas propriedades para vocês de logaritmo, ok? Deixa eu ver se tem outra. Então agora eu vou para umas propriedades, beleza? Então para as propriedades eu vou ter, ó, a primeira propriedade. É claro que eu vou considerar agora, ó, A, B e C, né? E C pertencentes a R, tá ok? Como eu vou chamar de base, né? Então esse B e C eu vou tratar depois como base, ok? E eu vou pegar MN, né? Vou pegar MN como sendo números reais, tranquilo? Então eu vou ter, ó, eu vou ter A maior do que 0, B maior que 0 e B diferente de 1, certo? E C também maior que 0 e diferente de 1. E C maior que 0, né? E C diferente de 1. Tranquilo? Eu vou ter essas condições. Então a primeira eu vou ter assim, ó, né? O log do produto, certo? Eu posso transformar no log da soma. Então se você tiver, né? Deixa eu pegar aqui também, ó, um D. Vou pegar aqui um D, ok? D pertencente a R, com D maior que 0. Beleza? Então, ó, o log, né, de A vezes D na base B, certo? Como é uma multiplicação aqui, ó, multiplicação é uma propriedade, ok? A multiplicação de dois números, ou seja, o log dessa multiplicação, eu posso transformar no log da soma, ok? Então isso é igual ao log de A na base B mais o log de D na base B. Ou seja, essa é a minha primeira propriedade. Beleza? Aí a outra, ó. Se eu tiver o log da divisão, então a segunda, ó, ok? O log de A sobre D na base B, isso é igual, ó. Como é divisão, então a divisão eu transformo na subtração, ok? Então fica, ó, log de A na base B menos o log de D na base B, ok? Então, o log da divisão de dois números eu posso transformar no log da diferença, tranquilo? Outra propriedade, ó. Então, outra propriedade, a terceira, né? O log do expoente, ó, então eu tenho o log, né, de A elevado a N na base B. Isso é igual, esse expoente aqui, ó, ele vem para cá como coeficiente. Então vai ficar N vezes o log de A na base B. Ok? Então isso aqui é minha propriedade, a terceira. Tranquilo? Aí eu vou para a quarta agora, ó. O que acontece, ó? O log de A, eu posso agora separar, né? Log de A na base B, ok? Log de A na base B, eu posso transformar em bases diferentes, ok? Então, se eu tiver assim, ó, aqui e aqui, o log, certo? De A na base B, certo? O que eu posso fazer, ó? Eu posso separar as minhas bases. O que é separar? Então, ficaria assim, ó. Como eu estou pegando B como base, então fica, ó, o log de A na base, log de A na base C dividido pelo log de B na base C. O que é isso? Ó? É o que a gente chama de mudança de base. Ok? Então, o log de A na base B é igual o log de A na base C dividido pelo log de B na base C. Ah, mas de onde você tirou esse C aí, Fábio? Pode ser qualquer base que você tenha. Desde que essa base seja o quê? Ó? Maior que 0 e diferente de 1. É o que a gente chama de mudança de base. Por exemplo, eu falei para vocês aí, na calculadora de vocês, só tem base 10, certo? Ou base E, tranquilo? Só tem essas duas. Aí você quer encontrar o logaritmo de 3 na base 5. O que você faz? Faz essa mudança aqui, ó.
o log de 3 na base 5 é o log de 3 na base 10 dividido pelo log de 5 na base 10. Aí você consegue encontrar. Ok? Eu vou dar um exemplo de cada um desses aqui. Beleza? Vou dar um exemplo de cada um desses aqui. Então, ó, desses 4 aqui, né, essas consequências da definição, então vou dar um exemplo. Ó. Então, vou apagar aqui. Então, um exemplo. O primeiro, né? O primeiro é da multiplicação, né, que eu coloquei. Então, se você tiver ó, o log de 55 vezes 35 na base 6, isso é igual, ok? Então, vai virar ó, o log, certo? Da multiplicação, aqui é vezes, tá? Então, fica ó, o log de 55 na base 6 mais o log de 35 na base 6. Então, você pode fazer essa separação. Beleza? Quando você tiver ó, a outra, né? A segunda. O log da divisão, né? Então, o log de 10 sobre 25, né? Na base 3, isso é igual ao log de 10. Então, fica ó, log de 10 na base 3 menos o log de 25 na base 3. Tranquilo? Então, você pode fazer essa divisão aqui, ó. O log dessa divisão você pode separar. Tranquilo? Então, ó, a terceira, né? A terceira, ó. O log de 45 elevado a 20, certo? Na base 3, isso é igual. Então, esse expoente aqui, ele pode vir como coeficiente, ó. 20 vezes o log de 45 na base 3. Ok? Então, você pode fazer isso. Beleza? Aí a outra propriedade, ó, que é a 4, ou a outra propriedade que é a 4, é assim, ó. O log, que eu coloquei para vocês, né? O log de 3 na base 5 não tem na calculadora, certo? Log de 3 na base 5, isso é igual. Você pode pegar uma base conhecida, que é o que tem na calculadora de vocês. Então, ó, log de 3 na base 10, dividido pelo log de 5, né, na base 10. Então, você pode fazer isso aqui, ó. E na sua calculadora, você tem isso. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente chama das propriedades que você pode aplicar. Beleza? Então, agora, ó, eu vou passar uns exemplos aqui para vocês tentarem aí, para vocês treinarem. Beleza? Só para fixar o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não entendi aí, deixa um comentário. Se for meu aluno, manda mensagem lá no grupo. Beleza? Então, ó, vou passar uns exemplos para você encontrar, né? Porque, como logaritmo... Então, ó, o primeiro, ó, você vai colocar, né? Aplicar também, certo? Quanto que seria isso, ó? O log de x na base 3, certo? Vezes y, certo? Quanto que dá isso aqui? Ou seja, o que que você tem que fazer? Só aplicar a propriedade. A segunda, né? O log de 35 menos x dividido por 10. Ok? O log aqui, ó, não estou colocando nada na base, então já fica subentendido que é o quê? Certo? Que é o quê? 10. Então o que que você vai fazer? Basta fazer o log desse menos o log de 10. Ok? A outra, ó. A terceira, o log, né, de 256 na base 2. Ok? Quanto que vai dar isso aqui? Tranquilo? É a quarta, né? O log de 18, certo? Na base 13. Quanto que dá isso aqui? Beleza? Aqui, ó, é claro que aqui é o x é um número real e de forma que esse número aqui, ele tem que ser maior que 0, ok? Então, se você quiser aí, ó, eu até tiro aqui, vou até tirar aqui, só para não dificultar para vocês, né? Dividido por 15. E aqui eu vou colocar, ó, o log de 99 vezes 85, ok?
Então, só para vocês fixarem aí, tá ok? Então, muito obrigado.